Olá a todos, este aqui é o último vídeo do canal e por isso vai ser um vídeo um pouco mais longo, ok? Eu vou responder algumas perguntas, fazer umas considerações gerais e é isso. Daqui 2 semanas o canal não existe mais, o canal vai ser deletado, não vai mais existir o canal, ok? Quem quiser fazer cópia de algum vídeo que achou interessante, etc, tal, por favor, todo mundo tem aí 2 semanas para tirar alguma cópia. Já tem outros vídeos espalhados em outros canais, tá? Não vai ser nada absurdo, mas é isso, tá? Já adiantando o que alguém pode falar, se o canal está terminando porque eu me arrependi de alguma coisa, resposta, não. Tudo que eu falei sobre vacinas, sobre a idade da Terra e outras coisas, foi só uma pequena pontinha do que a gente vê no mundo hoje, ok? Só para dar uma pequena ideia de que muitas coisas do que a gente vive simplesmente é uma fraude, ok? Bom, vamos lá, eu vou responder algumas perguntas interessantes. A primeira aqui é muito interessante, que é porque o Brasil ele não dá certo, tá? Ele parece que vai deslanchar e para, e parece que vai deslanchar e para. E é muito interessante isso, muito interessante essa pergunta, porque assim, a gente vai ter que falar sobre cultura, ok? O que é, por exemplo, o que é o comunismo, tá? Bom, muitas pessoas, filósofos, dizem que o comunismo é uma ideologia, mas mais ou menos, ok? Eu diria assim, enquanto o comunismo está na ideia, ele é uma ideologia. Quando você coloca ele dentro da cultura, ele se torna o verdadeiro comunismo. O comunismo é algo cultural, ok? Da mesma forma que a ciência é um tipo de cultura, tá? E vai além disso. E eu vou explicar as duas coisas. Então vamos lá. O comunismo. O que é o comunismo efetivamente? O comunismo hoje em dia, no Brasil, por exemplo, a gente vê vários partidos comunistas falando que os gays são importantes e tudo mais. Mas lá em Cuba, os mesmos caras, né, vamos dizer assim, os comunistas, matavam gays. Então, pera um pouquinho, como é que o cara, ele tá apoiando ou não tá no final das contas? Então, o que é o comunismo? O comunismo é o seguinte, ele muda a cara, tá? Ele muda a cara conforme é conveniente. Mas o que está por trás é uma cultura de fraude. É um querendo passar uma fraude pro outro. E os fraudadores, muitas vezes, eles fazem que nem o PT fez. Ó, aquele cara é um ladrão. Tá, é verdade, aquele cara era um ladrão, mas e você que tá apontando? Entendeu? Isso eles têm uma cultura de fraude, tá? Minha visão, tá? E é assim. E essa cultura, ela já impregnou o Brasil. Ela tá dentro de você, entendeu? O que eu tentei fazer aqui no canal é tirar um pouco dessa cultura e substituir por outra cultura. Mas é quase impossível, certo? Como assim? Vamos lá. Eu gostaria de falar sobre uma pessoa que assim deveria ser o símbolo do conservadorismo, que é o Thomas Jefferson. Não é o Thomas Edison, hein? Thomas Edison foi o cara que inventou a lâmpada. Tô falando Thomas Jefferson. Thomas Jefferson foi, se não me engano, o 2º presidente dos Estados Unidos, agora eu não me lembro. Mas assim, ele foi um presidente dos Estados Unidos e ele foi o cara que escreveu a Constituição Americana, que defende os Estados Unidos até hoje. Puxa vida, sabe aquele negócio que a gente ouve? Primeira emenda, né? Direito da livre expressão. Segunda emenda americana, direito ao porte de armas, tudo isso que segura os Estados Unidos como um país forte. Bom, foi esse cara que escreveu. Fantástico. E esse Thomas Jefferson não foi um cara simples. Nossa. Assim, vamos dizer assim, é uma pessoa... Vou tentar resumir. Ao invés de falar todo o histórico dele, você pode procurar na Wikipédia. Teve uma vez que o presidente Kennedy aqui nos Estados Unidos recebeu na Casa Branca 49 ganhadores do Prêmio Nobel, ok? E ele falou assim, esta aqui é a maior
concentração de gênios do mundo que a Casa Branca já recebeu, e só houve um momento na história dos Estados Unidos que teve mais inteligência dentro da Casa Branca do que agora, com 49 ganhadores do Prêmio Nobel. Ele falou, só quando Thomas Jefferson jantava sozinho. Imagina como era o tamanho desse cara, Thomas Jefferson. E assim, ele devia estar na nota de $100, né? E alguém vai me perguntar, ele tá em alguma nota de dinheiro americano? Tá na nota de $2, que eu nunca vi, entendeu? Nem sabia que existia, mas ele tá na nota de $2. E assim, Thomas Jefferson, ele é uma pessoa, foi um ser humano fantástico, que escreveu essa Constituição, a Constituição dos Estados Unidos, e em um determinado momento, na França, tá? Quando ele estava na França, trabalhando aí para os Estados Unidos, ele recebeu quem? Ele recebeu um grupo de estudantes que se denominavam inconfidentes, tá? Sabe, dos inconfidentes mineiros? Bom, e ele recebeu esse pessoal que queria também fazer uma independência total lá do Brasil. E o Thomas Jefferson falou, olha, desculpa, vocês podem fazer, mas não vai dar certo. O Brasil, ele não vai funcionar, percebe? Vai ser golpe em cima de golpe, assim que vai funcionar. E eles ficaram assim, por quê? Isso tá, vocês podem procurar na internet, tá? Por quê? De onde você tirou isso? E ele falou uma coisa muito louca, que assim, da primeira vez que eu li isso eu não entendi, tá? Ele falou assim, tá bom, um monte de gente vai me xingar por causa disso, mas ele falou o seguinte, ele falou, não fui eu, ok? Ele falou, é porque o Brasil é um país católico, ok? E por que isso? Porque nos Estados Unidos, que é um país protestante, tem várias, como o pessoal diz assim, várias facções, vamos dizer assim, vários tipos de igreja. Todos protestantes, mas cada um tem a sua linha de pensamento e eles pensam diferentes. Eles não têm assim, uma monstruosidade de dogmas. Eles discutem ideias, percebe? Eles entram em atrito, cristão discutindo com cristão, com coisa que eles não entendem, mas tem coisa que eles concordam. E eles têm uma conversa, percebe? Então, quando isso acontece, não tem uma só igreja, são várias igrejas, cada uma discutindo uma coisa diferente, como é nos Estados Unidos. Thomas Jefferson dizia o seguinte, o Estado não consegue monopolizar a igreja, porque não tem uma igreja, são dezenas, centenas de igrejas diferentes, percebe? Não é centralizado num cara, no Papa, não é. Então, como tinha essa pluralidade de igrejas e de discussões de ideias, ele achava que isso era o que fazia, criava a cultura certa para os Estados Unidos. Ele achava que essa cultura nunca existiria no Brasil. E depois que eu abri o canal, eu percebi que isso era verdade. Por quê? Porque a gente é acostumado, talvez por causa da Igreja Católica, inclusive, com dogmas. O que é um dogma? Ó, estabeleceu isso e agora você, fecha a boca e não discute. Ok? Você não pode discutir dogmas. Dogma é dogma. E eu percebi assim, é uma coisa engraçada. Parece assim, aqui nos Estados Unidos, quando você propõe uma ideia totalmente louca, ela é discutida, entendeu? Ó, eu acho que tá errado por causa disso. O cara lá tá falando do globo, o outro fala, eu acho que tá errado por causa disso, acho que uma terra é plana, outro fala, mas eu acho que não. E tem uma conversa, tem um diálogo, percebe? Aquilo não é encarado como dogma, você tem que aceitar isso, percebe? No Brasil não, a gente nasce e tem essa cultura, é criado com essa cultura de dogma, você tem que aceitar. E é indiscutível, vacina é positivo e é indiscutível, entendeu? Você não pode falar. Então é esse tipo de cultura que Thomas Jefferson já tinha visto lá atrás. Impressionante, o cara era um gênio, percebe? Assim, se você procurar ler sobre Thomas Jefferson, você vai ficar de boca aberta. E Thomas Jefferson, e aí eu vou entrar num outro ponto aqui, vou pular um pouquinho, vou voltar depois para a cultura, tá? Mas assim, tem um pessoal que diz que tudo devia ser anárquico, né? Ser um anarcocapitalismo.
Thomas Jefferson, ele foi assim... Por que para mim ele representa o conservadorismo? Porque primeiro ele era cristão, claro, e ele dizia o seguinte: existem duas coisas que são más para a sociedade, para o ser humano. Os bandidos, todo mundo aqui deve concordar, e o Estado. Ok? Só que ele falava o seguinte: o Estado, ele sempre vai existir. Se você tirar o Estado, vai nascer de novo. Você não consegue tirar o Estado. Ele sempre vai existir. Então, ele como conservador, o que ele colocava? O Estado sempre vai existir. Se o Estado sempre vai existir, as pessoas boas têm que tomar posse disso e fazer com que ele seja mínimo, o mínimo possível. Nem um pouquinho a mais. Porque se ele for um pouquinho a mais, ele vai abusar das pessoas. Então, por que eu acho absurda a ideia de anarcocapitalismo? Porque o pessoal não pensa na prática. Thomas Jefferson, o cara que já tinha falado o Brasil vai dar pau várias vezes, etc. Tal, lá atrás já falou: não, pera um pouquinho, o Estado sempre vai existir. E ele sim, ele não é amiguinho de ninguém. Então as pessoas de bem têm que fazer esforço para que ele exista mínimo. E aí os anarcocapitalistas vão dizer o seguinte: mas ele nunca existiu mínimo, ele sempre cresce. Ele sempre cresce porque as pessoas de bem em algum momento falar: tá tudo bem, deixa o pessoal mais problemático aí ser político e a gente vai fazer nossas coisas. Esse é o erro, percebe? Olha só, quem que foi o presidente dos Estados Unidos? Thomas Jefferson, o cara mais inteligente provavelmente que já existiu nos Estados Unidos, percebe? Então, tipo, esse é o cara que devia ser presidente, percebe? Thomas Jefferson. E tipo assim, existem pessoas boas. Só que a gente escolhe, assim, sociólogo, que, assim, já produziu um parafuso, sociólogo, sabe como ligar uma máquina, um sociólogo, sabe se é importante ou não incentivar uma fábrica de chinelos ou não. Difícil, percebe? O cara, sabe, ele entende de números mesmo. Né? Depois escolhemos um metalúrgico. Desculpa, pessoal. O cara pode sim ser metalúrgico, mas ele deveria sim saber mais coisas, não só ser metalúrgico e ser grevista, percebe? A gente devia sim ter exigido algo maior. Só que na hora, tudo bem, eu mesmo errei, certo? Todo mundo se enganou. O Lula teve 90% de aprovação. Tipo assim, quem em algum momento não achou que ele estava indo bem? O que a gente não sabia é que existe o Foro de São Paulo. E aí veio o Olavo de Carvalho mostrar, né? Jogar o negócio no ventilador. Então assim, voltando para trás um pouco sobre a questão cultural. Então, enquanto o marxismo, o comunismo, ele é uma ideologia, é um problema. Quando você vê um país inteiro onde a ideologia virou cultura e a pessoa nem percebe o erro, tipo assim, quando eu vim para os Estados Unidos, eu percebi o quanto minha cabeça funcionava errado, percebe? Por exemplo, você demite uma pessoa no Brasil, você vai ter que pagar uma rescisão enorme, né, uma rescisão trabalhista, e ainda por cima pode ter processo e tudo mais, aquela coisa toda que todo mundo conhece. Aqui nos Estados Unidos, você chama a pessoa, diz assim: ó, desculpa pessoal, o cara, você está demitido, você pega o cheque, ó, isso aqui é o que você ganhou até o dia de hoje, tchau, não tem carteira de trabalho, percebe? O IPVA dos carros não é em função do valor do carro aqui, é em função da placa. Tipo, ó, custa $100 para renovar a placa do carro. Não importa se você vai colocar essa placa na Mercedes ou no Fusquinha, porque os dois têm o mesmo número de rodas, percebe? Então assim, vocês percebem que eventualmente você pode não perceber, mas dentro da sua própria cabeça, aquilo que deveria ser só uma ideologia já virou cultura. E você nem percebe. Por exemplo, eu vejo muito assim uma questão interessante. O pessoal falando o seguinte: com a nova lei da Previdência as pessoas vão ter que trabalhar até a morte. Pergunta: em que momento da história da humanidade o ser humano não trabalhou até a morte? Quando
pessoa está debilitada, eu concordo, a pessoa está debilitada, ela tem que receber um auxílio, percebe? Ela tem que receber. Agora, eu conheço pessoas que se aposentaram com 45 anos, percebe? Então, assim, a gente tem que, sabe essa coisa de tirar vantagem? É uma típica coisa da cultura da fraude, né? E essa cultura da fraude é o comunismo, tá? Agora, vamos analisar um outro lado. Ciência. A ciência é uma coisa diferente. Ela tem dois aspectos. A gente pode chamá-la de uma cultura da dúvida, e isso é bonito. E a ciência, o que é a ciência basicamente? A ciência é a ampliação da psique humana, ok? A gente pensa de uma forma, a gente vai juntar informações e a gente vai ampliar aquela forma. De maneira que cada vez fique mais robusta a forma como a gente pense. E a gente consiga excluir pensamentos que estão incorretos. Agora, o que eu mostrei nesse canal aqui foi... O pessoal não fez isso. O pessoal simplesmente escolheu uma direção e não mostrou todas as direções. O pessoal falou, olha, a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Teve um congresso, teve artigos mostrando que ela só tinha menos de 10 mil anos. Mas essa parte aqui, científica, etc., que foi mostrada em artigos científicos, Nature, Science, Congresso, essa parte aqui a gente joga fora. Só existe essa aqui, pessoal. 4,5 bilhões de anos. Isso não é cultura da dúvida. Isso aqui é cultura da resposta. Vou dar uma resposta pronta para você. Da mesma forma, vacina. Olha, que tal a gente discutir? Não, a gente não pode discutir. Só existe uma resposta. Você percebe que a cultura da dúvida acabou de mudar? Ela não é mais uma cultura da dúvida, ela é uma fraude. É isso que o comunismo faz. Até a ciência caiu nessa. Ela foi roubada, ela se tornou parte da cultura da fraude. Ok? Que é o comunismo. O comunismo é a cultura da fraude, na minha visão. Ok? Tem um outro presidente americano, que foi o Ronald Reagan. Ele, inclusive, tem um termo que é a doutrina Reagan, que ele falava o seguinte, tem que acabar com o comunismo antes que todo mundo vire escravo. Você percebe? E ele falava uma coisa interessante, ele falava assim, o fascismo vai entrar nos Estados Unidos através do liberalismo. Que interessante, né? E a Hillary é liberal, o Obama é liberal. E o que está acontecendo? O fascismo está entrando através do liberalismo. Que interessante, não? E o cara também já previu isso, ó, lá atrás. Isso aqui é um ponto que eu queria também falar, né? Essas coisas todas aqui sobre cultura. Eu gostaria também aqui de responder algumas coisas. Por exemplo, aqui teve uma pessoa que reclamou lá de um vídeo aqui, o Mauro Marola. Ele disse o seguinte, interessante, né? Você falar essas coisas todas, que as pessoas têm problemas e tudo mais, mas a expectativa de vida nos Estados Unidos subiu de 45 anos em 1900 para 75 anos no ano 2000. E eu gostaria de falar sobre isso aqui, essa estatística. Todo mundo já viu na escola. A expectativa de vida nos Estados Unidos e no mundo subiu de 45 anos lá em 1900 para 75 anos no ano 2000. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que as pessoas estão ficando mais velhas? O pessoal está usando isso agora para provar as coisas da aposentadoria e tudo mais. Vocês acham que as pessoas estão ficando cada vez mais saudáveis e todo mundo está envelhecendo melhor? O que vocês acham? Eu vou dar uma paradinha no vídeo porque está chegando no tempo de quebrar a gravação, né? A câmera quebra a gravação e eu já retorno. Um minuto. Ok, continuando. Então vocês acham que esse aumento da expectativa de vida de 45 anos para 75 anos é só mais uma fraude ou é real? Olha, as duas coisas, tá? É um dado verdadeiro e falso. Por que ele é verdadeiro e falso? Porque na média, sim, a expectativa de vida subiu de 45 anos para 75 anos. O que eles não estão contando aqui é que em 1900 o número de crianças que morriam com menos de 5 anos de idade por causa de
questão de higiene, saneamento básico e tudo mais, doenças que eram geradas por isso, era gigantesco. Se eu não me engano, era da... eu não lembro agora, mas era assim, da ordem de 20% ou 30%, um número enorme. Então, quando você tira a média de um cara que morreu com 90 anos e uma criança que morreu com 0, a média é 45. Quando você tira a média de um cara que morreu com 89 anos e de uma criança que morreu com 1, a média é 45. Quando você tira a média de um cara que morreu com 88 anos e de uma criança que morreu com 2, a média é 45. Mas as pessoas viviam 80, 90, 100 anos, percebe? No ano de 1900. As pessoas chegavam a uma idade bem avançada. Hoje em dia, as pessoas estão chegando em idade de 100 anos. Então, você vê quantas pessoas com 100 anos andam na rua? Né? 90, 80, você acha que você, nessa geração aqui, uma geração aí do ano de 1990, vai chegar aos 100 anos? Você acha? Sinceramente. Você acha? Tipo, o Marcelo Rezende morreu com 60 e poucos. Você acha que o Faustão vai chegar a 100 anos? Desculpa que perguntar assim a pessoa que está viva, mas Faustão, a Anitta, sei lá quem? Vocês acham? Não sei, percebe? Tem que perguntar isso. Você vai chegar com 100 anos? Então, assim, o que está acontecendo é o oposto. Okay? A expectativa de vida está diminuindo. Tá? Isso já várias pessoas já vêm mostrando faz tempo. A expectativa de vida está reduzindo com o tempo. Só que, por causa dos métodos de higiene que a gente tem, o pessoal pode tomar banho todo dia, você aperta a descarga, o cocô vai sair da sua casa, etc. Tal. Por causa de toda a questão de saúde pública, higiene e tudo mais, as crianças não estão morrendo, graças a Deus. Só que, por causa de toda a comida ruim, vacinas, etc., as pessoas estão começando a ter doenças autoimunes e morrendo mais cedo, com 60, 70 anos. Então, o cara morre com 60, 70 anos, 80 anos, mas as crianças não estão morrendo. Então, o que acontece? A expectativa de vida parece que aumentou. Quando você fala a média, e pega lá na média, você pega crianças que acabaram de nascer e morrer. Isso é errado. Então, quando você pega esse monte de criança que morria lá em 1900 e tira a média, coloca todas, várias pessoas com 80, 90 e 100 anos, e depois várias pessoas com 1 ano, 2, 3, 4, 5, o que acontece? A média vira 45. Mas acabamos de falar aqui do Thomas Jefferson. Eu não me lembro com que idade ele morreu, mas foi perto de 90 anos. E ele era do ano de 1820 ou 30, coisa do tipo, se eu me falha a memória. Então, o cara morreu com 80 anos. Era normal morrer com 80 anos. A minha bisavó, conheci minha bisavó. Minha bisavó nasceu em 1902. Eu estava na USP e minha bisavó estava viva. Percebe? Agora, os meus filhos têm bisavó? Meus filhos não têm bisavó. Eu tive bisavó, tive 3, ok? 2 bisavós e 1 bisavô. Até os 20 anos de idade. Agora, meus filhos, eles não têm nenhum bisavô, nenhuma bisavó, e eles têm lá, no máximo, né? Eles são bem mais novos do que 20 anos de idade, ok? Então, assim, Mauro Marola, isso aqui que você disse é simplesmente falta de conhecimento. Você disse que eu tenho falta de conhecimento, mas na verdade a falta de conhecimento aqui é sobre estatística. Média, quando você inclui valores pequenos, não representam o valor grande. Então eu acho que é incorreto a gente falar de expectativa média de vida incluindo crianças, ok? Eu acho que deveria ser correto a expectativa média de vida dos mais idosos, ou seja, excluir todo o grupo infantil, pelo menos até os 20 anos de idade, ok? Não, 20 anos de idade não é bem infantil, mas excluir pelo menos os dados até 20 anos de idade, alguma coisa do tipo. Vamos lá. O Vinícius Modesto, ele disse o seguinte: você disse que estudou o espiritismo, mas na verdade não entendeu nada. No plano espiritual não existe essa dualidade criada por nós aqui no plano material, ou seja, bem e mal, certo e errado.
Apenas existem espíritos em evolução maior ou menor, e por isso é necessária a encarnação na matéria. Jesus não era cristão, Buda não era budista, eles eram apenas mestres que pregavam uma única religião, o amor. Então vou responder o Vinícius aqui. Eu estudei e eu entendo o que você disse aqui. Ele diz assim, não existe bem e mal. Olha, vamos lá, eu entendo o que você disse, não concordo. A Bíblia diz exatamente isso. A pessoa que diz que mal é bom ou bom é mal, fica tranquilo que você vai conhecer. Se você acredita nisso, você vai experimentar, infelizmente, isso. Alguém pode fazer alguma coisa má com você e você vai ter que falar o seguinte: isso não é mal. Isso não é mal. Isso é só um espírito em evolução aí que fez isso aí. Não tem essa, cara. O que é bom e o que é mal, ok? Se você estudar o cristianismo, você vai perceber, a Bíblia diz várias vezes isto. O que é bom, o que é mal, o que é certo e o que é errado. Existe sim essa dualidade, ok? O que não é bem dualidade, tá? Então assim, ele diz assim, Jesus não era cristão. Ok. Jesus nasceu hebreu, ok? E o cristianismo é o aprendizado, a compilação de aprendizado que Jesus, o Messias, Jesus Cristo, o Messias, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, deixou pra gente, tá? E ele não pregava uma única religião, que é o amor. Não é isso. Não. Entendeu tudo errado. O Criador do Universo, ele é misericordioso, ou seja, amoroso, misericordioso, e ao mesmo tempo ele é justo. E a justiça, ela não é o oposto da misericórdia, ok? Você vai ter misericórdia durante um tempo, e depois você vai ter justiça chegando em você. Então assim, e a justiça não é esse amorzinho que você está falando, percebe? Então não, tá? Isso aqui eu acho que é o maior erro, ou a coisa mais medonha que tem no espiritismo é essa ideia de que não existe bem e mal, e sim que existe espíritos em evolução. Não existe isso, tá? Não existe. O espírito acredita que as crianças já nascem com karma, tá? Então que elas já nascem más, basicamente. E o cristão da Igreja Católica acredita que a criança nasce pecadora. E os cristãos como eu acreditam que a criança nasce pura, ok? Pura, sem nenhum pecado, zero, ok? Porque é isso que diz a Bíblia. Então vamos lá. Outra pessoa me pergunta se eu acho certo ou errado o aborto de anencéfalos. Todo mundo sabe que eu acho que é errado o aborto, ok? E essa pessoa me perguntou, mas se a criança não tiver o cérebro, né? Você acha errado? Então eu colocaria da seguinte forma essa questão. Ela é complexa, ok? E eu não vou responder essa pergunta, mas eu vou deixar um questionamento. No mundo, nasce, a cada 10 mil nascimentos, nasce uma criança sem o cérebro, ok? Uma. No Brasil, a cada 700 nasce uma. Muito mais. Né? Essa é a estatística. Então, o que eu gostaria de pensar aqui, propor para todo mundo pensar, puxa, vai acabar a bateria. Mas o que eu gostaria de pôr para todo mundo pensar é o seguinte: se o médico falar que a criança vai nascer sem cérebro, a mãe for lá e fazer um aborto, em seguida eu penso que deveria ser feita uma biópsia. Se a criança tinha cérebro, o médico tem que pagar uma pena pela morte da criança. Ok? Que tal isso? Só uma pergunta. Os médicos topariam isso? Tipo assim, você disse que a criança não tem cérebro. A mãe tomou uma decisão de ir lá matar o próprio filho. Pergunta: se o filho nascer e a gente checar e tiver cérebro lá dentro, você topa ser punido pela morte de uma criança? Essa é a pergunta que eu tenho pro médico, não pra mãe.
ok? A mãe tem um emocional, tá abaladíssimo. Não dá para discutir, não vou julgar. Mas o médico, se ele errou, eu acho assim, o sistema mostra se o médico errou, porque o certo é, se o médico errar, ele deve pagar com uma punição, claro, morte de uma criança. É isso aí, é o que eu penso. Tanto quem fez a avaliação, como quem fez o aborto em si. É isso que eu penso. Bom, vai acabar a bateria. Em seguida eu já continuo esse vídeo aqui. Só vou carregar e já volto. Um minutinho. Continuando. Sim. Alguém me perguntou sobre a vacina de tétano, porque a cada 5 anos ou coisa do tipo, a pessoa sempre renova essa vacina, a vacina de tétano. E me diz o seguinte, você não acha que é importante a vacina de tétano? Então, essa é uma pergunta muito interessante. Então, eu vou te fazer uma pergunta. Você sabe o que é tétano? Vamos lá. Porque assim, as pessoas elas acham importante tomar vacina de tétano, mas sempre que eu pergunto o que é tétano, a pessoa não sabe responder. É interessante isso. Em geral, a resposta errada das pessoas é assim: o tétano é quando você perfura o corpo com algo metálico. Isso é tétano, ok? Não. Tétano é o seguinte: se você perfurar o seu corpo com qualquer objeto, pode ser madeira, metal, não importa, que contenha fezes frescas, tá? Com menos do que 24, 48 horas, você está sujeito a pegar tétano, ok? Então assim, vamos supor assim, na parte de animais se usa muito vacina de tétano. Por quê? Porque os animais, eles não ficam em lugares tão higiênicos como os seres humanos, eles não usam sapato, certo? Eles não usam nada. Então, por exemplo, se um animal, vamos supor, tem um rebanho e tem um arame farpado no chão e uma vaca ou, sei lá, um animal pisa, faz cocô no arame farpado e o animal de trás vai lá e se machuca com o arame farpado que o outro fez cocô, vai pegar tétano. Então o pessoal aplica vacina contra tétano. Vamos dizer assim, se você é um profissional de maternidade que tem que limpar a bunda de nenê toda hora e você tem um corte no dedo, bom, seria interessante tomar uma antitetânica, porque você pode estar sujeito a isso. Eu sugiro usar um band-aid, tá? O band-aid também evita o contato de fezes com o machucado, mas cada um, tá? Eu tenho duas opções para mim. Eu vejo assim, se eu tenho um corte na mão, o que eu faço? Coloco um band-aid. O band-aid vai evitar qualquer tipo de problema, certo? Mas, né, tem gente que, sei lá, tem medo de, sei lá, de estar no banheiro limpando lá, sabe? E eventualmente o cara usa pouco papel higiênico e fura o papel higiênico, alguma coisa do tipo. Aí pode pegar tétano, sim. Né? Uma pessoa falou pra mim assim: mas e uma criança que se machuca na escola, ela não pode pegar tétano? Pode, se o coleguinha cagou no lugar onde ela se machucou, antes dela se machucar, sim, pode pegar tétano. Então, respondendo a pergunta, eu acho pra mim, que o uso de um band-aid é muito mais eficiente em larga escala do que da vacina antitetânica em todo mundo, ok? Mas, cada um. Outra pergunta, se eu acho justo caçar animais. Essa pergunta é muito interessante. Por quê? Porque eu acho, assim, vamos supor o seguinte cenário. Você tem uma vaca, ou você tem, sei lá, uma ovelha, não sei, um animal desses de fazenda. E aí só tem fêmeas, certo? Tem várias fêmeas e um macho. E aí você usa aquilo para reprodução e fazer carne. Então você tem várias fêmeas, um macho. Aí tem o cruzamento, vai nascer o bebezinho. Quem você vai matar? O macho grandão? Ou você vai matar a fêmea? Ou você vai esperar o bebezinho crescer um pouquinho e vai matar o bebezinho? O animalzinho menor. Você vai matar o animalzinho, claro, né? É isso que se faz na indústria. Agora, como é que é a caça? A caça tem lá a fêmea, o macho e os pequenininhos. Quem você vai atirar? No macho grandão, cheio de carne, na fêmea ou nos pequenos?
no macho grandão. Então assim, o macho já viveu mais tempo, ele estava num ambiente totalmente natural, etc. Eu acho assim, se você caçar uma carne kasher, ou seja, pura, eu não vejo mal, sinceramente, não vejo mal. Acho até mais interessante do que comprar carne, eu acho interessante. Lógico, você não pode fazer isso por esporte, tem que fazer isso para comer, né? Claro, eu acho que caçar por esporte... Continuando, já se passou um dia e a câmera já carregou a bateria. Vamos lá. Então, terminando o arquivo anterior, que foi interrompido, sim, eu acho que caça para alimentação é positiva. Nos Estados Unidos, 20%, a estimativa, 20% de toda a carne consumida é carne de caça, ok? Eu acho isso muito interessante. Tá? Vamos lá, mais uma questão que levantaram aqui. Eu falei mal de Platão, mantenho, tá? Falaram o seguinte, que eu deturpei Platão, ele estava sendo irônico no livro A República. Eu vou dizer o seguinte, vamos supor que uma pessoa, a gente não sabe se é um bandido ou não, diz ironicamente, vamos dizer assim, que amanhã ele vai matar o ciclano e no dia seguinte o cara aparece morto. Pergunta, parecia ironia, era ironia? O cara apareceu morto. É meio difícil. A gente não pode falar que é ironia, uma coisa que o cara falou não sei quantos mil anos atrás, se a gente viu um esforço ao longo de toda a história para que aquilo se concretizasse, ok? Se uma coisa é uma ironia e é tratada como ironia, beleza, é uma ironia. Uma brincadeira, só uma brincadeira. Agora, se algo é falado e você vê um movimento por trás para que aquilo se realize, aquilo não era ironia. Então discordo, ok? Vamos lá. Ok. Eu queria falar um outro item aqui interessante. Esse aqui já não é uma pergunta, mas é um item que eu acho importante. Que é assim, quando eu falei mal de Platão, e mantenho, tá? Foi uma pessoa má, ok? Com uma visão doentia, tá? E se ele estava falando de forma arbitrária, de forma irônica, ele ainda assim teve uma mente doentia para pensar naquilo. E assim, algumas pessoas me criticaram. Pô, Afonso, você não gosta de filosofia? Eu vou falar uma coisa bem clara, vou deixar bem claro para vocês. Já falei naquele vídeo, mas vou falar de novo. A filosofia que a gente aprende na escola é inútil, ok? O que a gente aprende na escola? Vamos lá. Aristóteles. Que tal Aristóteles? Vamos falar sobre esse cara, Aristóteles. Aristóteles é um cara que tudo que ele falou da área de ciência, ele errou tudo. Tipo assim, o cara não acreditava nem em inércia, ok? Ele errou tudo. Tudo. Tá? Ou boa parte, vai. Acertou alguma coisinha? Não sei. Na minha visão ele errou tudo. Pelo que eu lembro, assim, ele era assim... deveria ser usado como uma piada da ciência, ok? Ele errou tudo. Agora, teve um outro cara que não errou tudo. Teve um cara que acertou tudo. Teve um filósofo que acertou tudo. O nome desse filósofo não foi o grego Aristóteles, e sim um francês que chamava René Descartes. O René Descartes, ele é o primeiro filósofo moderno. Ele é considerado assim como o cara que deu um start na ciência. Ele é considerado como um dos maiores matemáticos de todos os tempos. Se você já ouviu falar de um plano cartesiano, X, Y, plano cartesiano, o cartesiano é homenagem ao René Descartes, ok? Plano cartesiano. E o que ele fez? Ele tornou a geometria útil na matemática, percebe? Tá, tô exagerando do meu ponto de vista, mas vamos lá. Por exemplo, todo mundo já ouviu falar do Teorema de Pitágoras, não ouviu? O Teorema de Pitágoras é o seguinte, olha, você tem um triângulo retângulo aqui, tá? Então tem os dois catetos e a hipotenusa, o lado maior. E ele diz, a somatória dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então isso é útil se você medir, por exemplo, esta dimensão aqui e esta dimensão aqui, você consegue calcular qual que é esta dimensão aqui. O que eu te pergunto é, já que você mediu este cara e você mediu este cara, por que você precisa fazer contas?
Por que você não foi lá e ao invés de medir este cara e este cara, por que você não veio daqui, esticou a régua daqui até aqui e mediu aqui? Por quê? Então, o Teorema de Pitágoras, em tese, sem o plano cartesiano, é inútil. O Teorema de Pitágoras é útil na computação até hoje, por quê? Por causa do plano cartesiano. Sem o plano cartesiano, não tem nem necessidade de falar o Teorema de Pitágoras. Pensa só, se não tivesse plano cartesiano para a gente colocar o Teorema de Pitágoras no computador e usar ele para fazer cálculos, por que eu mediria com a régua aqui, aqui e usaria uma calculadora para calcular aqui? Por que eu não simplesmente não calcularia esta distância? Calcularia não, desculpa. Mediria essa distância. Por que eu mediria esta mais esta e faria uma conta para chegar nesta? Por que eu não mediria esta? Percebe? Então o Teorema de Pitágoras é importante, sim, dentro de um cenário onde existe o plano cartesiano. O René Descartes foi, assim, ele foi um filósofo cristão, ele foi um filósofo católico, olha que interessante isso. Ele foi um filósofo católico e ele conseguiu provar de forma clara a existência de Deus, tá? É bem complexo a forma como ele pensa, não vou pôr nesse vídeo rápido, tá? Não vou pôr, vocês procurem, é fácil de vocês encontrarem. Mas é assim, ele era um filósofo católico. E ele era tão católico que quando ele morreu, não lembro que país que ele morreu, como todo mundo sabia que ele era católico, ele foi enterrado num cemitério de crianças, porque era um país protestante, eles não queriam enterrar num cemitério convencional. E depois ele foi levado para a França, René Descartes, o maior filósofo de todos os tempos. Agora, vamos lá. Ele errou alguma coisa? Ele acertou todas. Ele criou o plano cartesiano. Sim. Ele fez várias coisas magníficas em matemática, no desenvolvimento da ciência com o pensamento, né? O René Descartes foi tão rigoroso que ele falava o seguinte: número 1, eu tenho que provar que eu existo. Eu tenho que provar para mim mesmo que eu existo, senão eu não existo. E aí veio aquela famosa frase: penso, logo existo. Então ele foi assim muito rigoroso. E adivinha? Ele muito católico, muito exato, perfeito, acertou tudo. E os livros dele, ou o livro dele, eu não lembro, foi colocado na lista negra de livros da Igreja Católica. Livros proibidos. Espera um pouquinho, vamos pensar aqui. O livro de um católico, um grande filósofo que acertou tudo, foi colocado na lista de que os católicos não podem ler. Estranho isso. Agora, como é que você sabe da existência de Aristóteles? Uma pessoa que nasceu muito antes do cristianismo, que viveu lá muito antes do cristianismo. Como é que você sabe? Sim, claro. Quem trouxe o Aristóteles até os dias de hoje foi a Igreja Católica. Ele era cristão? Não. Ele era católico? Lógico que não, porque não existia nem o cristianismo nem o catolicismo na época. E ele foi o primeiro cara a propor o modelo da Terra como uma esfera, uma bola. Percebe? Foi ele que introduziu. Se não fosse Aristóteles, a gente moraria numa Terra plana, provavelmente. Mas não, ele introduziu. E quem carregou esse cara até as escolas nos dias de hoje foi a Igreja Católica, pelas mãozinhas dos jesuítas, beleza? Que ensinam isso até hoje. Tá? Agora, quem era proibido? René Descartes. Cara, que loucura, percebe? O maior filósofo de todos os tempos. E a gente fica falando de um grego pagão. Olha só, você aprende na escola, você já ouviu falar de Platão? Já. Grego pagão. Já ouviu falar de Aristóteles? Grego pagão. Já ouviu falar de Sócrates? Grego pagão. Pera um pouquinho, a gente só ouve falar de grego? Por que a gente não ouve falar de francês, o René Descartes, por exemplo, e outros tantos? A gente tem, por exemplo, não sei se você sabe, na área de matemática, a gente usa os números, os nossos numerais, 1, 2, 3, 4, 5, são números árabes, ok? Tem grandes matemáticos árabes, ok? E tem de todas as nacionalidades, gente fantástica. Mas não, a gente tem que estudar quem? Os gregos pagãos, lógico, porque a Grécia tem que vir à tona, tem que vir como centro da ciência. A gente tem que pegar todas as universidades e colocar um deus grego na frente, peladão lá, meu. Sério, isso é uma piada?
Só pode. Percebe? Então, assim, desculpa a todos, mas eu vou manter. Filosofia, nos dias de hoje, é totalmente inútil, a não ser que você resolva estudar filosofia a sério, ok? Eu sei que o Olavo de Carvalho gosta do Aristóteles. Olha, eu não gosto de... O pensamento pagão poderia ser apagado do mundo e não faria falta ninguém, percebe? Desculpa para quem não concorda, mas essa é a minha visão. René Descartes, maior filósofo de todos os tempos, maior matemático de todos os tempos, e na minha visão foi uma pessoa que sim deu um start no pensamento científico, ok? E assim, precisa ser muito bobo para ser ateu depois que lê René Descartes, percebe? Vamos lá, outras questões aqui. Outras questões. Ah, sim. Vários dentistas entraram no vídeo que eu fiz sobre o dente, né? Que é de um livro aqui muito legal, de uma pessoa top, dizendo que eles não concordam, etc. Tá? Fazendo um monte de críticas, etc. O que eu posso dizer para essas pessoas eu simplesmente disse o que está escrito no livro, meu amigo. Ok? Você não adianta discutir comigo, eu não sei nada, absolutamente nada sobre dentes. O que eu sei eu li o livro, como eu expliquei aqui pra vocês, eu entendi o que o cara falou e pra mim faz sentido. Eu vejo pessoas com um monte de problemas e todos morrem com dente. E eu vejo um monte de velhinho, muito velho, morrer sem dente. Então, cá entre nós, eu recebi várias mensagens aqui que eu gostei muito sobre essa questão do dente. Teve um rapaz que falou o seguinte, que a avó dele tinha morrido com 100 e poucos anos e ela não tinha dente desde os 18. E que ela casou já banguela. Olha só que interessante a gente ver a história. Eu penso assim, pô, depois que você casou, você pode ficar banguela. Cara, a gente já casou, já era, né? Agora não tem muito problema. Forever. Brincadeira. Mas lá atrás já tinha gente casando banguela. Banguela, percebe? Que interessante. E assim, isso não fazia diferença para as pessoas. Era uma coisa que eu não entendia da minha avó. Minha avó falava assim, eu falava, ô vó, a senhora sempre foi uma bolinha, né, redonda, gordinha. Ela falava assim, quando seu avô casou comigo, eu já era gorda. E eu falava, mas porque meu avô casou com, né, a senhora assim, gordinha, etc. Meu, porque isso era muito superficial, a aparência sempre foi algo superficial. O que importava estava na atitude, no pensamento da pessoa. A gente vive com a conversa, a gente vive com uma conversa deliciosa, com uma pessoa que nos respeita, com uma pessoa que compartilha pensamentos, compartilha ideias. A gente não vive com palito, a gente não vive com uma pessoa que tem o cabelo perfeito ou qualquer coisa do tipo. Inclusive eu nem pintei o cabelo para fazer o vídeo, olha só. A gente é imperfeito. Agora, hoje em dia a gente criou uma ideia, uma fraude, né? A ideia da fraude, né? Que foi... A gente olha a televisão e pensa o seguinte, as pessoas são perfeitas, tem gente linda por aí, todo mundo é lindo. Agora, se você for ver atrás da maquiagem, meu, aquilo ali não é aquilo ali. Você acha que não? Que é aquilo ali? Olha só, eu tava vendo outro dia, tem um músico que é um travesti, chama Pablo Vittar. Meu, é um homem vestido de mulher. Aí o cara tira lá as perucas e etc tal. É um homem feio, inclusive. Desculpa aqui, minha opinião, tá, ok? Eu não acho nenhum homem bonito, na verdade. Mas... com exceção de mim mesmo. Mas... Então percebe? Dada que um camarim não vai fazer uma pessoa ficar bonita. É uma fraude. É a cultura da fraude. Ok? Inclusive esse mesmo cara, que é um cantor, outro dia saiu uma reportagem que arrancou os 2 dentes da frente. Tá lá com os 2 dentes, percebe? E já arrancou. Não tem. Então assim, tudo que a gente vê é uma fraude. Você quer viver com uma boneca que tipo foi tudo montada lá e depois desmonta? Então assim... Sim, mas o que eu tava falando? Tava falando do livro dos dentes, nada a ver. Eu acho que eu fugi pela tangente em algum momento aí. Mas então, respondendo aos dentistas. Lê o livro.
Simples, percebe? Eu vou dizer assim, quando uma pessoa me critica com uma crítica super elaborada sobre um livro que eu estou comentando, o que eu posso dizer é, sim, por isso que a gente chegou nisso, no dente. Meu, o que eu posso dizer é, eu vejo que, na minha experiência, eu acredito, sinceramente, que eu vou viver mais e melhor se quando tiver problema com meus dentes, ao invés de ficar colocando dente morto na minha boca, eu arrancar os dentes. Tá, vou dar um sorriso banguela. E daí, meu? Entra na lista de desafios. Tem gente que cai da moto e perde uma perna, percebe? Muito mais difícil viver sem uma perna do que viver sem os dentes. Muito mais difícil viver sem um braço do que viver sem os dentes. Muito mais difícil viver sem o nariz do que seus dentes. É isso, vai entrar na lista. É uma coisa da idade. Paciência, eu vou encarar dessa forma, né? Então, assim, aos médicos, quando vocês fazem papel de bobo, porque vocês não adianta vocês colocar uma crítica super elaborada para mim que não entendo. Eu tô falando, eu entendi o livro dessa forma e estou contando para as outras pessoas que vão entender também. Agora, você pode ter a oportunidade de ler o livro. Já que você é dentista, você tem a obrigação de ler o livro e aí sim mandar críticas lá pro autor. O cara fantástico, PhD não sei o que escreveu o livro. Que tipo, deve ser 500 vezes melhor do que você que está criticando. Então assim, a minha sugestão aos críticos é, vai lá e leia o livro. De qualquer forma, daqui 2 semanas este canal vai estar apagado, o problema de vocês está resolvido. Já despertei o número de pessoas que eu tinha interesse, ok? Então assim, ó, a partir de agora, cada um faça seu trabalho. Tem um número X de pessoas que foram despertadas. Outras pessoas ouvem, acham engraçado, ficam ouvindo, acham interessante, não vão fazer nada na vida delas com isso. É informação inútil, jogada fora, ok? Pérolas aos porcos, mas não tem jeito, a internet é assim. Então vamos lá. Vamos lá. Mais uma aqui. Uma pessoa, eu falei sobre filhos, uma coisa que eu assim, aprecio muito, acho que, puxa, uma dádiva. Fiz vários vídeos sobre filhos. E uma pessoa falou assim, minha esposa não pode ter filhos, que mensagem você tem pra mim? E eu vou responder essa pergunta. Eu tenho um canal que eu sou inscrito e que eu vou continuar sempre assistindo, um canal interessante que chama Breslev. Tá? É de 2 rabinos, o rabino Shalom Arush e um discípulo dele. Beleza. Sempre que vocês virem eles falando sobre o Messias, ignore o vídeo, não assista até o final, ok? Tipo assim, eu já fiquei muito triste com eles quando eu ouvi falar quando eles falam sobre Messias. Várias vezes desisti do canal deles quando eles falam sobre Messias, porque assim, eles não entendem nada sobre o Messias, ok? Tipo, eu vi um vídeo deles que assim, eles falaram assim, vamos divulgar hoje qual o nome do Messias. Eu falei, hoje, agora sim, meu. Nossa, já pensou? Ai, que emoção! Eles descobriram depois de 2000 anos, meu Deus do céu! E de repente ele faz uma puta análise e fala assim, o nome do Messias é planta. Sério. Eu fiquei acho que uns 4 meses sem assistir o canal deles. Falei, não, eles estão de piada comigo. O nome do Messias está claro, ok? Mas tudo bem. Mas você tira muita informação dos outros vídeos, tá? São poucas vezes que eles falam sobre o Messias, então assim, mas quando vocês pegarem o vídeo sobre Messias, assim, pula, ok? Eles não acreditam que é Jesus Cristo. Mas eles entendem muito sobre o Antigo Testamento e a gente tem que aprender, ok? Sem arrogância. E teve uma história que ele contou, uma história real, que saiu num jornal de Israel, muito interessante, sobre essa questão. Que é uma mulher, a mulher casou e eles não conseguiam ter filhos, o casal, né? E ela pensava que podia ser o marido fez lá o exame e não era ele. Depois ela fez o exame e ela era a mulher, especificamente. A mulher era estéril, ok? Ela não podia ter filhos. Então, ela resolveu ir em outro médico top e o outro médico falou, olha, você não pode ter filhos, infelizmente você não pode. E ela não desistiu e foi em outro médico e ele falou, olha, desculpa, você não pode ter filhos. Aí ela foi para os Estados Unidos, não falou nada, que ela tinha de outros médicos, fez os exames e o médico falou, olha, você é estéril, desculpa, você não pode ter filhos. E a mulher ficou assim, muito, sabe, poxa,
para um judeu é diferente, porque assim, Sara também só teve filhos com 90 anos, percebe? Então ela, sabe, nutriu uma esperança. Só vou interromper um pouquinho que vai acabar o tempo da câmera. Um minutinho só. Então, continuando. Então, a mulher era estéril. E o que aconteceu? Teve uma festinha de... Não sei se era aniversário de casamento dela e do marido, ou se era aniversário do marido. Foram alguns amigos na casa deles, o marido estava cansado, depois de um tempo foi dormir, e só ficou uma amiga da mulher lá. Falou o seguinte: você não quer ir lá conversar com um rabino que pode dar uma esperança, uma palavra de conforto? E ela falou, tudo bem. E pegaram um táxi e foram lá conversar com o rabino, de noite já. E o rabino, tocaram a campainha dele, ele atendeu elas bem. E ela contou a história pro rabino, e o rabino disse assim: você acredita que Deus tem a obrigação de dar filhos? Ele não tem obrigação. Já te deu a vida, te deu demais já, percebe? Ele não tem obrigação de te dar nada. E foi duro com a mulher. E a mulher falou, entendi, agora eu não vou mais procurar mais médicos e tudo mais, e desisto. Tudo bem, obrigado, viu? Foi bom assim ouvir isso de uma pessoa sábia. E ela estava saindo pela porta quando o rabino falou, opa, um minutinho. Deus não tem obrigação de te dar filhos. Mas você tem que considerar que talvez você possa fazer uma coisa que você não tem obrigação nenhuma de fazer. Que tal? Talvez, se você fizer uma coisa que você não tem obrigação, outra pessoa possa fazer uma coisa que ela não tem obrigação também. O que você acha? E ela falou, acho que eu entendi. Então, vocês vejam o vídeo mais inteiro, eu vou cortar aqui um pedaço da história toda. Afinal das contas, a mulher resolveu fazer o seguinte: ela ia no hospital e ela queria ajudar doentes, e ela foi ajudar doentes com câncer. E o que ela viu foi assim: um dia ela foi no hospital, ela não sabia quem ela ia ajudar exatamente, ela queria ajudar alguém, que ela não tinha obrigação de fazer isso. E ela deu um chocolate para uma criança com câncer. E ela viu quanto que a criança ficou feliz com aquele chocolate. Então ela resolveu levar chocolates para os pacientes com câncer. E ela viu que eles ficavam felizes, então ela resolveu começar a levar e contar histórias e conversar com os pacientes, dar um ânimo, não desista, percebe? E o que aconteceu foi o seguinte: no final das contas, essa mulher acabou engravidando, e ela não teve só um filho, ela teve um monte de filhos, ok? Um monte. E hoje ela é considerada... a empreitada dela, o projeto dela, é o que mais entrega chocolates para pacientes com câncer no mundo. Ela não tinha obrigação de entregar o chocolatinho e fazer uma média com os pacientes para dar esperança para eles. E o Criador também não precisava entregar um filho para ela. Mas ela entregou. Ela falou, isso aqui eu não tenho obrigação de fazer, mas eu faço de bom grado. E o Criador, da mesma forma, respondeu, eu também não tenho obrigação nenhuma de te dar um filho, mas eu faço de bom grado. Tá? Então, assim, opinião de médico sobre esterilidade, tipo assim, a Bíblia dá um carimbo de só Deus sabe, ok? É isso que diz a Bíblia. Eu gostaria de falar também aqui, é um tema mais chato de falar. Talvez eu deveria fazer um vídeo específico sobre isso, mas eu vou fazer tudo junto aqui. Que é sobre o filme Marcha para Sião, ok? Vários canais apresentaram esse vídeo, que mostra que os judeus são maus e etc. Tal. Então vamos lá. Vamos desmascarar isso. É engraçado. O cara que fez o vídeo chama Pastor Steven Anderson, de uma igreja batista aqui nos Estados Unidos. Já falei sobre ele num vídeo passado. E assim... Olha, vamos primeiro entender o nível da figura. Ele é um cara que, assim, número 1, ele comprou uma Bíblia antiga, rasgou cada uma das páginas da Bíblia e vendeu cada uma das páginas isoladamente por $1.000 para arrecadar dinheiro, ok? Ok. Ponto número 1. Esse é o pastor Steve Anderson. Ponto número 2.
Ele é o cara que gravou esse filme antissemita e até hoje vai nas mesquitas árabes falar que os judeus são a culpa do mundo. Ele diz que isso vai trazer paz ao mundo, explicando para os árabes que já não gostam de judeus que os judeus são os maus. Esse é o pastor Steven Anderson. Este pastor é o único pastor nos Estados Unidos que fala que o governo americano deveria instaurar uma pena de morte para gays. Sério, existem gente boa e má em todos os lugares. Esse cara, ele não me parece uma pessoa muito legal, ok? Eu tenho assim... Eu não gostaria nem de conversar com ele, ok? Ele odeia judeus. Então vamos lá. E ele fez esse filme Marcha para Sião. Então assim, vamos ponto por ponto do filme. E das críticas que as pessoas fazem a mim, que sempre falo bem de judeu. Vamos lá. Ele faz entrevistas com vários, acho que quatro rabinos e representantes judeus. Todos, vocês observem no vídeo, nenhum tem barba, ok? Nenhum tem barba, zero barba, ok? Todo mundo com o rostinho que nem bundinha de neném, zero barba, ok? Se vocês forem ler na Bíblia, teve lá um caso em que morreu um rei vizinho lá de Israel e o rei Davi mandou um mensageiro para o filho dele, ok? E houve lá uma conspiraçãozinha dentro desse outro cara aí, desse rei lá. O pessoal falou mal do mensageiro, do rei Davi. E o que o rei fez? Cortou a túnica do cara e cortou a barba dos mensageiros. Cortou a barba, né? E isso foi uma humilhação muito grande. O rei Davi falou: olha, vocês esperem aí fora de Jerusalém, vocês não voltem lá para Jerusalém, enquanto a barba de vocês não crescerem. Deu túnicas novas para eles e falou: ó, fique aí enquanto a barba não crescer. Por quê? Porque era uma humilhação muito grande cortar a barba. Os judeus, eles têm uma coisa que eles dizem assim, tem uma briga entre judeus. Porque na Bíblia diz, não corte a ponta da barba. Tem alguns judeus que dizem assim, a gente não pode usar gilete e cortar a ponta da barba que está junto da pele. Ok? E tem outros judeus que dizem o seguinte, a gente não pode cortar nem a ponta mais externa da barba. Essa ponta lá embaixo. Não pode. Eu acredito na primeira versão. Olha, eu não posso cortar 100% da barba. Eu tenho que deixar a ponta da barba aqui. Percebe? Porque eu sou homem, certo? Então a barba, ela vai estar sempre aqui. Acredito nisso. Não penso que tem que deixar a barba longa, tá? Porque senão a Bíblia falava simplesmente não corte a barba, né? Mas são dois pontos de vista diferentes. Então assim, o que eu vi ali foi todos os representantes cortando a barba o mais rente possível. E aí ele mostra imagens, falando, os judeus são maus, e mostra um monte de judeu com barba comprida. Espera um pouquinho. Ele entrevistou um monte de judeus sem barba. E ele fala que os maus são todos que têm barba comprida. Interessante isso, não? Interessante. E aí ele vem lá e vai chegar aquela questão básica. A questão básica é, todo mundo aqui sabe que a ONU é má hoje, ok? E a questão básica é, bom, quem criou o Estado de Israel? O Estado de Israel quem criou foi a ONU. Então, espera um pouquinho. A ONU junto com banqueiros, assim, que são bem... tem vamos dizer assim, um histórico bem, assim, discutível, tá? E as pessoas falam, bom, se pessoas eventualmente más tiveram por trás da criação do Estado de Israel, então Israel é má. E eu respondo isso com uma piada, ok? Essa piada é o seguinte. A piada é assim. Tinha um cara muito rico, mal, muito mal. Mas para ele trabalhava um motorista, ok? E o motorista era crente, o cara era ateu, ele odiava tudo quanto é coisa de religião. E um dia ele viu o motorista esperando na limusine, lendo uma Bíblia. Meu, o cara ficou louco, meu. O cara bateu na janela da limusine, você tá lendo uma Bíblia no meu carro? E o cara falava, eu tenho direito de ler o que eu quiser no tempo que eu tô aqui esperando. E ele fala assim, você é muito hipócrita.
Porque na verdade, se eu te disser que é o diabo que está te pagando, você vai dar glória a ele, não a Deus. E o crente olhou e falou: você é louco? Você é louco? Você saiu da razão para me falar uma coisa dessa? Nunca! Glória só a Deus, ao Criador dos céus e da terra. E ele falou assim: aposto que se a gente fizer um experimento com uma amiga sua aí, ou um amigo, eu consigo te provar que eu tô certo, disse o cara, o ricaço. E o cara falou assim: olha, duvido. O ricaço falou: você conhece alguém que tá precisando de muito dinheiro, assim, tá assim, na miséria absoluta? E o cara falou assim: olha, tem uma moça lá da igreja que sim, ela tá passando por uma necessidade furiosa, a gente tenta ajudar, mas assim, a gente também é pobre, etc, tal. E a gente não consegue, entendeu? E ela tá assim numa necessidade que qualquer ajuda assim ela aceita. O cara falou: então é essa aí. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um experimento. E o experimento foi o seguinte: eles iam dar um monte de cesta básica para essa mulher, um monte de comida gostosa, inclusive também, e um bolo de dinheiro. Só que quando a mulher recebesse, o motorista tinha que falar o seguinte: mas quem te enviou isso aqui não foi Deus, quem te enviou foi o diabo. E vamos ver o que vai acontecer. E o motorista falou: topo, eu quero ver, fiquei curioso. E fizeram isso. Chegaram na casa da mulher, tocaram a campainha, a mulher olhou assim aquele monte de comida, aquele monte de caixa de comida assim. Ela falou: meu Deus do céu, o que é isso? Ah, isso aqui é um presente que estão te mandando. E trouxe esse bolo de dinheiro, que um monte de nó de 100. Assim, a mulher ficou louca: ai meu Deus, começou a chorar, etc. Aí o motorista se engoliu a seco, né? Porque tinha prometido que ia fazer daquele jeito. O cara na limusine vendo, né? O motorista disse assim: aí a mulher começou: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o motorista falou: desculpa, minha senhora, quem te enviou isso aqui foi o diabo. E a mulher continuou gritando: glória a Deus, glória a Deus. E o motorista falou assim: a senhora não ouviu? Quem te mandou isso aqui não foi Deus, foi o diabo. E a mulher falou assim: eu ouvi muito bem. Quando Deus quer, até o diabo obedece. Olha que sabedoria. Quando Deus quer, até o diabo obedece. A criação do Estado de Israel está na Bíblia. O Apocalipse fala sobre o Estado de Israel. Não tem como acontecer o Apocalipse e outras passagens bíblicas agora, que a gente está vendo quase começando a aparecer, sem ter o Estado de Israel. O Estado de Israel tinha que ser criado. Isso aí era o que Deus queria. Só que eventualmente quem participou do negócio não era tão bom. Paciência. Quando Deus quer, até o diabo obedece. Quando Deus quer, até os maus obedecem. Porque Ele é todo poderoso. Ok? Então assim, agora, eu queria levar por outra consideração. Quando a ONU foi criada, eu acredito, não tenho certeza, que tinha muita coisa boa lá dentro. Por quê? Não sei se vocês sabem, mas tem um peixe que é kasher, tá? Todo mundo aqui deve saber que o atum não é kasher. Kasher quer dizer puro. O atum não é puro pra gente comer, por exemplo. Mas a sardinha é, porque ela tem escama. O atum é peixe de pele, ele não tem escama, ele não é puro. Mas a sardinha é, ok? Então, pode comer pizza de atum? Você pode, mas não é puro. Percebe? Você pode comer pizza de cocô se você quiser, mas não é puro. Puro é se você pegar e fizer uma pizza de sardinha. Tá? O atum, ele não é. A pizza de sardinha é. Não vende pizza de sardinha, então você pode fazer em casa, né? Mas o atum não é. Eu comi atum até poucos meses atrás. Não sabia, mas ele não é puro, tá? Comer atum e comer porco é equivalente, tá? Na Bíblia diz não comer peixe sem escama, só pode com escama. Ok. E um dos peixes com escama que a Bíblia permite é um peixe que se chama tilápia. E quem fez com que esse peixe fosse produzido no mundo inteiro, colocou a tecnologia para o mundo inteiro para produzir tilápia, foi a ONU. Então ela colocou no mercado uma tecnologia para produzir um peixe puro. Então não é negativo, percebe? Mas tudo que é positivo, o adversário transforma em negativo. Tá? Tem vários exemplos aqui nos Estados Unidos. O cara criou uma ONG
tá? Tem um livro que eu falei aqui de um cara que chama Salatin, ele criou lá uma ONG junto com o pai dele, que depois foi passando de pessoa em pessoa, e no final das contas, essa ONG aplicou uma multa no próprio negócio dele. E ele falou, pera um pouquinho, eu criei essa ONG para ajudar os negócios, não para aplicar multa. Mas a ONG estava aplicando multa. Então uma coisa que era positiva, se você perder o olho disso, ela vai virar negativa. A ONU talvez tenha sido criada com muita positividade e muita negatividade. O Estado de Israel não foi criado assim. A ONU decidiu por unanimidade criar o Estado de Israel. Quando foi criado o Estado de Israel, já tinha muita negatividade lá dentro. Foi meio a meio. Metade dos votantes falaram não. Outra metade disse sim. E um brasileiro foi que decidiu, deu o voto de Minerva, aquele voto decisivo. Sim ou não? Um brasileiro, estava na mão de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Se ele falasse não, não existia o Estado de Israel. Se ele falasse sim, ia ser criado o Estado de Israel. Teve na mão de um brasileiro isso. E ele disse sim. Caramba! Então assim, tem gente má envolvida na criação de um país? Claro, todo país tem. O Brasil, o que é? Foi criado só por gente boazinha? Ai, os políticos brasileiros são tudo maravilhosos. Não, né? Então assim, tem, lógico, você apontar o dedo nas feridas, beleza. Mas você tem que apontar o dedo nas coisas boas. Muitas tecnologias, tá, para produção de alimento no deserto, semiárido, etc., vieram de lá, de Israel. Então assim, eu acho que é um país positivo. E esse documentário tenta passar toda a imagem invertida. Eles vão lá, entrevistam judeus sem barba e dizem que os maus são os que têm barba. Eles mostram os caras com barbona, rezando, esses são maus. Mas na hora de entrevistar, entrevistou alguém que tinha barba? Não entrevistou ninguém com barba, né? Interessante. Eles falaram, por exemplo, assim, tinha um judeu lá dizendo que circuncisão era uma bobagem. Sério, os judeus que não assistiram, tem lá uns judeus falando que não precisa de circuncisão. Desculpa, nunca vi um judeu falando que circuncisão é bobagem. Inclusive, uma das profissões mais importantes no judaísmo é o morrel, o cara que vai lá e faz a circuncisão da criança no 8º dia. Percebe? Então assim, como é que pode falar uma coisa dessa? O vídeo é uma mentira do início ao fim. Foi feita uma seleção e nem sei se foi plantado aquelas pessoas. Não sei como é que foi aquilo. Mas aquilo foi assim, uma coisa assim, típica de um cara que é esse sim, totalmente homofóbico, percebe? Que é a morte dos gays. Eu penso o seguinte, é errado ser gay? Olha, é um pecado ser gay, ok? Mas eu também já pequei em outras coisas. Lá atrás. E vou me corrigindo. Eu comi atum até pouco tempo atrás. São pequenas transgressões que a gente comete. Mas a gente tem o direito de até o final da vida melhorar. A gente tem o direito de se acertar. A gente não é estável. A gente é dinâmico. A gente pode mudar. Então as pessoas têm o direito até o final da vida de mudar. Você não pode julgar elas enquanto estiver correndo a corrida. Quem ganhou a corrida? Não importa, a corrida está acontecendo. O cara tem que chegar lá no final. Se não chegar no final, não tem como julgar o cara. Tá errado. Ok? Então é isso. Tá? Então esse vídeo, desculpa, para quem acha que Marcha para Sion é um vídeo verdadeiro, pensa. Por que será que o cara não entrevistou nenhum judeu com barbona? Aquele chapelão e etc. Com aqueles cachinhos que tem aqui do lado. Por que não entrevistou nenhum? Entrevistou só judeus que não parecem judeus. Eles usavam tzitzi, que são aquelas fitas na camisa. Ou eles usavam alguma coisa de judeu, a não ser a kippá, aquela coisa que tem em cima, que inclusive não é bíblica, nem está na Bíblia, kippá, ok? Não está na Bíblia. É uma cultura deles que veio depois. Ou seja, todos os judeus que foram entrevistados não seguiam nem a Bíblia. Poxa, por que não entrevistou um judeu de verdade? Está acabando nosso tempo de novo, 20 minutos, vou interromper o vídeo e já continuo aqui com mais algumas questões. Continuando. Uma outra pessoa aqui me perguntou sobre karma, ok? Dizendo o seguinte, basicamente espiritismo, tá? Se não existe karma, me explica por que um Deus bom faz com que uma pessoa nasça rica e outra nasça pobre. E a resposta é muito simples, ok?
Existem duas leis aqui no nosso mundo, basicamente. Tem a lei física, as leis físicas, e tem leis espirituais, tá? Que são escritas num código de moral que é a Bíblia, ok? Essas leis, as leis físicas, se você diz o seguinte: se você pôr a mão no fogo, independente se você sabe ou não que o fogo queima, vai queimar. Se você sabe ou não que se você pular de um precipício você vai se esborrachar, não importa se você sabe, você vai se esborrachar. E a lei espiritual diz: se você sabe ou não que roubo é errado, roubo é errado. Mas se você não sabe e for lá roubar, você vai pagar por isso. Se você cometer adultério, você vai pagar por isso, ok? E assim vai, tá bom? Então são leis. E uma das leis que tem na Bíblia, vamos dizer assim, do que tem lá dentro escrito pra gente, um conhecimento, diz o seguinte: se você adorar outros deuses que não o Criador dos céus e da terra, todo amoroso e acima de tudo misericordioso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, se for adorar o que eles chamam de outros deuses, que na verdade nem são deuses, tá? Eu prefiro chamar de demônios. Mas se você adorar esses outros deuses, Baal, sei lá, Netuno, Apolo, sei lá, essas outras coisas, essas entidades, você vai ser amaldiçoado, incluindo maldição da escravidão. Então, se você for amaldiçoado, o que vai acontecer? Você pode se tornar, por exemplo, escravo. Agora, se você foi amaldiçoado por alguma coisa absurda, por exemplo, matou uma criança para fazer uma adoração a um deus pagão qualquer, o que vai acontecer? Você vai ser amaldiçoado e provavelmente quando nascer seu filho você vai passar aquele conhecimento errado para ele. E ele vai se amaldiçoar e assim vai, geração após geração. Então, o cara nasce em função do que tudo que já veio de bagagem dos antepassados dele. Tá? Isso não quer dizer que ele não pode pegar a Bíblia, ler e mudar a trajetória dele. Ele pode e deve, ok? Mas tudo vem da trajetória dos nossos antepassados. Então, é óbvio. Por que uma criança nasceu rica? Porque o pai dela era rico, não é isso? A mãe, os pais eram ricos. Por que a criança nasceu pobre? É óbvio, porque os pais eram pobres. E por que eles eram pobres? Bom, aí vem toda a história, antepassado por antepassado, o que aconteceu, as transgressões. Se você for kadosh, ou seja, puro, o que vai acontecer? Se você não cometer transgressões, você vai seguir um caminho bom. Se você cometer transgressões, você vai ser amaldiçoado. Então você vai ter que decidir entre ser amaldiçoado e receber bênçãos. Eu prefiro receber bênçãos. Às vezes eu erro, peço desculpas, peço perdão e mudo minha trajetória, ok? É isso que a gente tem que fazer sempre, tá bom? E isso explica aí a questão de karma, tá? Beleza? Uma outra questão interessante aqui. Ah, sim, eu já ia esquecer de falar sobre isso. Por que muitas pessoas querem que você odeie judeus? Isso é muito interessante. Por quê? Eu vejo muitas pessoas aparentemente boas assim, querendo que todo mundo odeie os judeus. Beleza? Então assim, vamos lá. Vamos lembrar um pouco de história. Teve lá uma guerra que Israel venceu em uma semana, basicamente. Tá bom? Começou lá no dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, venceu a guerra e no 7º dia o pessoal parou para descansar. Essa guerra foi contra de um estado desse tamanho, que é Israel, contra todos os vizinhos, incluindo o Egito, países enormes, árabes, que falaram: a gente vai destruir Israel, vai varrer do mapa, vai tirar tudo lá de dentro. Israel recebeu isso com uma declaração de guerra. Às 4 da manhã, o pessoal se levantou, todo mundo pulou nos caças, feito uns loucos, saíram para tudo quanto é direção com os caças que eles tinham lá na década de 60 e bombardearam os aeroportos primeiro de todos esses países, para eles não poderem decolar com os caças deles, ok? Os caras iam, bombardeavam, voltavam para a base, abasteciam de míssil, fizeram isso aqui o dia todo. Bombardearam todos os aeroportos, não dava para sair um aviãozinho sequer desses países. Junto com isso, saiu os tanques de guerra israelenses para tudo quanto é lado. Tem fotos dos caras rezando no tanque de guerra, porque eles rezam algumas vezes ao dia. Eles põem um tefelim, que é uma caixinha na cabeça, tem uns caras
com essa caixinha na cabeça, tefelim, uma caixinha no braço, que esse tefelim tem um pergaminho com um pedacinho da Bíblia lá dentro, dizendo que eles acreditam só em Deus, e outros pergaminhos pequenininhos, são 4 pergaminhos na cabeça, se não me engano, ou no braço, agora eu não lembro. E o que acontece? Puxa vida, os caras rezando, andando tanque de guerra da máxima velocidade, foram para tudo quanto é lugar, os aviões de abastecimento mandando comida para todas essas tropas. Em 6 dias os caras destruíram, arrasaram os países inimigos, conquistaram um pedaço do Egito, conquistaram Jerusalém, que não era deles. Puxa, os caras arregaçaram, percebe? Isso 50 anos atrás, quando Israel era nada praticamente. Agora pensa só, passaram 50 anos, os caras estão mais fortes, tem mais dinheiro, tem mais caça, tem mais tanque de guerra, tem a melhor tecnologia militar do mundo. Pergunta, se você odiar eles, a Israel vai ser destruída? Não. Enquanto Deus vê coisas boas em Israel e gostar dela, ela vai estar, ele vai estar por ela vai vencer, ok? Não importa o desejo de todos os povos do mundo de querer eliminar os judeus, eles sempre vão vencer, porque o Criador está com eles, a não ser que eles cometam algo muito grave. Então, o Criador está com eles. Então, essa política que estão tentando fazer, muitos comunistas, sempre os comunistas falam mal de judeu, ok? Sempre. Inclusive as pessoas que se dizem não comunistas falam que os judeus querem o comunismo, etc. Tal. Tudo mentira. Agora, por que eles vendem essa mentira? Porque eles querem que você, especificamente você, acredite que os judeus são maus e desejam o mal deles. O que vocês acham? Os judeus não vão ser apagados do mapa, percebe? Eles fazem isso porque eles querem exterminar a raça humana, ok? São pessoas, eles odeiam seres humanos. E para você conseguir destruir a raça humana tem que desejar o holocausto de Israel. Se a raça humana desejar o holocausto de Israel, quem vai receber o resto da raça humana, claro, os outros países, todo povo que desejar o fim de Israel, o que vai acontecer com o seu povo? Difícil, hein? Se você deseja algo de mal a um judeu, o que vai acontecer com você? Você vai receber alguma coisa também, percebe? Não vai ser boa. Então, o que eles estão fazendo como é que eles vão destruir o mundo? Bom, primeiro, a gente tem que fazer, eles pensam, eles têm que fazer com que as pessoas, o mundo odeie Israel. Aos poucos eles fazem isso, com marketing, vendendo a ideia. Então, quando o mundo odiar Israel, chegou a hora que o Criador vai acabar dando permissão para os caras, o adversário ir além, ok? Então, assim, tome cuidado, tá? Com o que você deseja. Basicamente é isso. Eu gostaria aqui de fazer alguns lembretes aqui sobre livros, ok? Eu indiquei aqui um livro que se chama Jardim da Paz, tá? Do Rabino Shalom Arush. Que livro! É para homens, ok? Não é para mulheres, tá? É só para homens. Mulher não pode ler. Jardim da Paz, para homens. É um livro assim importante, sabe? Porque, puxa, os homens desaprenderam a ser homens. É bizarro saber disso. Você lê o livro, você percebe, oh boy, tudo errado. Os homens pensam que são mulheres. Mesmo as pessoas, os homens que pensam que são homens, quando você lê o livro, você fala assim, ops, a forma como o homem se comporta é diferente do que os homenzinhos hoje em dia se comportam, ok? E precisa ler muito esse livro para entender o que está escrito lá. Tem um outro livro que eu recomendo para todo mundo, que é o Jardim de Emuná. Emuná significa fé verdadeira. Esses 2 livros do Rabino Shalom Arush, se procurar aí Rabino Shalom Arush no YouTube, vocês vão ver ele dançando. É um rabino fantástico. Tem lá os probleminhas dele, mas é um rabino muito legal, assim, eu gosto dele. Tá? Bom, que mais? Mais uma questão aqui, da questão do imposto, tá?
muitas pessoas dizem que... Muitas pessoas não, os anarcocapitalistas, pessoas que odeiam o Estado, dizem que imposto é roubo, ok? Eu concordo em parte, tá? Se você tiver um imposto, obviamente, de 100%, isso é roubo, tá? Agora, se você tiver um imposto de 2%, 5%, no limite aí de 10%, eu acho que isso é uma boa contribuição que cada um deve fazer para o bem comum, percebe? Porque, afinal de contas, você anda numa rua que não foi você que pagou, os seus antepassados pagaram. Você usou uma escola que não foi você que pagou, percebe? E assim vai. Então, eu acredito que o ser humano ele tem que sim contribuir com o seu grupo. Eu não acredito que o ser humano tenha que encarar a sua vida como uma vida em grupo, mas eu acredito que você tem que fazer investimentos no seu grupo, ok? É óbvio que, puxa, isso é elementar. Mas esse pessoal diz o seguinte, que tudo isso poderia ser feito por empresas, a gente não precisaria do Estado, tá? Isso é interessante, porque é isso que o comunismo está fazendo agora, tá? A China, se vocês forem ver, tem cidades da China que não são mais administradas pelo Estado, são administradas pela empresa. A cidade inteira é uma empresa, todos os prédios da cidade são de uma empresa, ok? E todo mundo que aceita morar naquela cidade é funcionário dessa empresa cidade. E eles dizem assim, nossa, e cada habitante já começa com um dinheiro na conta de 150 mil dólares. Ele não pode sacar, mas ele já começa, porque ele é sócio. Além de ser funcionário, ele é sócio dessa empresa. Então o que acontece? Eu acho que uma das coisas mais bonitas do Estado é a ineficiência dele. Os anarcocapitalistas falam assim, o Estado é ineficiente. Se fosse uma empresa, aí era bom, aí era eficiente, aí não ia ter problema com saúde, aí não ia ter problema com isso, tudo ia ser eficiente. Eu penso o oposto, eu penso o seguinte, a coisa mais linda do Estado é a ineficiência. Por quê? Porque o Estado, ele tem, vamos supor, o Estado tá mal, ok? Tem muitas pessoas más lá dentro. Imagine se esse grupo de pessoas más fossem eficientes. A gente tá ferrado, percebe? Melhor coisa, eles continuarem ineficientes. Se o mal do mundo fosse eficiente, tava todo mundo morto, ok? O que eu tenho a dizer é o seguinte, no dia que o Estado virar uma empresa, acabou a conversa. Porque uma empresa tem condições de ser extremamente eficiente. Ah, mas Afonso, a saúde é muito precária no Estado. Olha, meu amigo, o que eu tenho a dizer é, cuide melhor da sua saúde, se alimente melhor. Se você ficar mascando chiclete o dia inteiro, tomando Coca-Cola ou escambau, você vai ter que ir no hospital várias vezes. Se você tomar água, se você se alimentar direito, não comer no McDonald's todo dia, etc, tal, você não vai ter problema de saúde, percebe? Então é isso, você não adianta tentar jogar pro outro, tá? Ah, mas a escola é ruim. A escola é ruim, mas as pessoas têm que aprender por si próprias. Ok? Já devia ser assim, não devia nem ter isso aí, percebe? A escola devia ser uma coisa, sei lá, que os filhos e os pais deviam pensar juntos, não uma coisa padrão. Então assim, jogar tudo pro Estado e falar que ele é ineficiente é uma bobagem. Graças a Deus o Estado é ineficiente, ok? Graças a Deus. Glória a Deus, pelo Estado ser ineficiente. Se o Lula fosse uma empresa e fosse eficiente, meu Deus do céu, a gente nem tinha tido YouTube no Brasil, percebe? Então assim, glória a Deus, tá? Pelo Estado ser ineficiente. E basicamente, sim, eu sei que os países estão abusando dos impostos, tá? Na França tem imposto de 75% para os mais ricos. Tem outro país da Europa que tem imposto de 102%, segundo o Ricardo Semler, que uma vez deu uma entrevista. 102%, ou seja, você ganhou 1 milhão, você vai pagar 1 milhão e tanto de imposto. Tipo, você paga para trabalhar. Você está de brincadeira comigo, isso é uma piada, não? Não, não é uma piada, isso é Europa. Então assim, mas o que é isso? Isso é a cultura da fraude, tá? O que é essa cultura da fraude? Você vê lá, por exemplo, uma senadora
Tô dando aqui um caso hipotético, sem nomes e nada, ok? Hipotético, totalmente hipotético. Uma senadora lá, toda bonitinha, arrumadinha, com um sorrisinho assim, ó. Vote em mim, né? E você fala, nossa, a pessoa tem uma cara de anjo. Atrás dela, ela tá com um machado já pingando sangue. E ela tá louca para meter isso na sua cabeça, no seu peito, fazer o que nem um açougueiro com você. A cultura da fraude. O que você vê não é a verdade. O que você vê é uma fraude. Chega lá um candidato desses presidente da república qualquer, o cara vai lá e fala exatamente o que você quer ouvir. Você ouve e fala, concordo 100% com o cara. Isso é fato. Tá? Como o Lula falou e outras pessoas falaram, não importa. Você olha um cara hipotético lá, o cara fala tudo que você quer. É isso aí, esse é o cara. Só que é uma fraude. O cara também é uma fraude. Tudo é fraude. Então, assim, a política da fraude, o que é? O comunismo. A cultura da fraude é o comunismo. Tá? Então, assim, a gente tem que prestar atenção nisso. Presta atenção numa coisa. Pensa, ao longo da história, muitas pessoas passaram por fraudes. Puxa, acreditaram numa coisa e era uma fraude. Pergunta, cada uma das pessoas que sofreram uma fraude, o cara que fraudou elas tinha cara de fraudador? Não, percebe? Porque se o cara tivesse cara de safado, ninguém ia aceitar a fraude, percebe? A pessoa tem que ter lá o jeitinho dela, percebe? Para ser um fraudador. E é isso que a gente vê na política, é isso que a gente vê no mundo, é isso que a gente vê na ciência, a gente vê em todo lugar, entendeu? Um monte de gente tem a carinha perfeita, tudo fraude, ok? Cultura da fraude. Então é isso, tá? Bom, eu não vou continuar aqui a noite inteira, a gente até poderia, mas assim, vamos finalizar. Para bom entendedor, meia palavra basta. E aqui não foi meia palavra, esse vídeo aqui deve ter mais de 1 hora. E tem vários vídeos no canal. Para quem acompanhou desde o início, deu para entender o que eu falei. Eu fiquei um pouco desapontado quando os vídeos foram perdidos da primeira vez, porque foi perdido muitas informações de bibliografia, mas vocês viram, quando eu falo que a Terra é uma Terra jovem, tem referência bibliográfica na Nature Science, tá? Indicando isso. Teve congresso. Quando a gente fala que o darwinismo é simplesmente tipo assim, não é nem científico, tem muitas evidências, tem muita informação sobre isso. Então, assim, para bom entendedor, minha palavra basta, é que tem muitas palavras. Então não adianta eu prosseguir muito mais além. A gente podia sim gastar o seu tempo e o meu tempo para ir mais além, mas eu acho que já deu para entender. Todo mundo já tem condições de entender. E eu acredito assim, uma pequena parcela das pessoas que assistiram esse canal, talvez das 113 mil pessoas, talvez 100, talvez 200 pessoas, talvez 300, um número bem pequeno mesmo, tá? Tava só precisando de empurrãozinho para entender o que está acontecendo, e eu espero que eu tenha conseguido dar esse empurrãozinho para essas 100, 200 ou 300 pessoas, tá? O que eu tenho para falar para vocês que entenderam o que eu falei, vocês já perceberam que tudo é uma fraude, ok? Nosso adversário já fraudou Adão e Eva lá atrás. Tudo é uma fraude. Então, você tem que pensar não em especular mais sobre fraudes. Vou assistir mais vídeos falando sobre fraudes para mim ficar assim, ó. Não. Você tem que usar as ferramentas que tem, por exemplo, até o YouTube, para procurar vídeos onde você consiga adquirir conhecimento verdadeiro, um conhecimento transportável. O conhecimento que você estudou, que você ganhou, ele é inútil, você não consegue transportar com facilidade. Num tempo difícil, se você precisar deslocar, você não vai conseguir eventualmente levar o seu conhecimento e aplicar ele rapidamente, tá bom? Só um minutinho, vou dar uma pausa aqui e já continuo. Ops, a bateria acabou, já carreguei a bateria, então continuando o vídeo. A todas as pessoas que em algum momento percebam que estão do lado errado do jogo e que não vão mudar mesmo assim, elas vão pensar: não, é conveniente ficar deste lado do jogo, porque eu tenho muito a perder mudando para o outro lado. O que eu tenho a dizer para essas pessoas é o seguinte:
A maioria dessas pessoas, elas pensam que o alimentador do jacaré, do crocodilo, é uma pessoa muito querida pelo crocodilo. Então a pessoa vai lá dar carninha pro crocodilo todo dia, o alimentador do crocodilo, e ele pensa o seguinte: o crocodilo gosta mais de mim do que todas as outras pessoas que estão assistindo o espetáculo, porque eu dou carne para ele todo dia. Então a última pessoa que o crocodilo vai comer é o alimentador do crocodilo, ele pensa. Mas o que acontece é o oposto. O crocodilo, ele tem uma sede por sangue, que no dia que ele tiver com fome, ele vai primeiro matar o alimentador dele. Então aqueles que querem ser alimentador de crocodilo, pensando que não vão virar comida de crocodilo, o que eu posso dizer é que existe um engano de pensamento, ok? Os primeiros a serem mastigados, triturados pelo crocodilo, são justamente quem alimenta o crocodilo. Faz parte. É assim que funciona, é a natureza. Então o que eu tenho a dizer para vocês, para as pessoas que em um momento percebam que estão do lado errado e não vão mudar, o que eu posso dizer para vocês é paciência, ok? Só estou adiantando para quando você estiver sendo comido pelo crocodilo, você se lembrar de que era óbvio isso. Tá bom? A todo mundo, muito obrigado. Foi um prazer enorme ter esse canal aqui no YouTube durante um ano e pouco e conhecer um monte de gente aí, ler os comentários e tudo mais. Mas está no fim. Tudo começa e acaba, com exceção do Criador, que não tem começo nem fim. Ok? Então por hoje é isso, e deste canal o fim é este. Muito obrigado a todos. Ninguém fique triste, ok? Eu não vou ficar, vou continuar, como eu digo, contando minhas piadas sem graça. As pessoas vão continuar não rindo. Vai continuar tudo normal, mas assim, cada um tem que olhar para o que tem de melhor e pensar em se aperfeiçoar. E todo mundo aproveite, porque tem o YouTube para isso ainda. E o YouTube, embora tenha seus problemas, ele ainda tem muitos vídeos técnicos. Quer aprender a consertar um carro? Dá uma olhada no YouTube. Quer aprender a fazer uma lança, uma espada? Dá uma olhada no YouTube. Tudo tem no YouTube. Então assim, invista seu tempo em vídeos técnicos, tá bom? Porque a gente não sabe quanto tempo esses vídeos vão ficar disponíveis. Por hoje é isso, né? Muito obrigado a todos e desculpa pela má notícia, que o canal está acabando, mas faz parte, ok? Ciclos. Muito obrigado. Até mais.